Boa tarde a todos. Mais uma vez, então, estamos aqui, né, cumprindo o nosso planejamento, nossa organização enquanto departamento de futebol. Também aqui representando o Conselho de Gestão do Esporte Clube Internacional, na figura do presidente Alessandro Barcelos, que hoje está aqui nos prestigiando também aqui nessa apresentação do atleta. Dizer que essa contratação vem em um momento importante nosso, frente a todos os desafios que a gente tem este ano e que já se avizinham aqui com decisões importantes, dentro de uma organização também estratégica nossa, e quando eu falo organização estratégica nossa, a gente precisa dizer que as negociações, em geral, ela tem uma complexidade e se apresenta de uma forma para a gente. Eu digo isso para também informá-los que muito antes da janela abrir, a gente já vinha tratando o tema da contratação do Alan, e foi uma engenharia de muitos braços e mãos aqui para tentar buscar a contratação dele. A gente fica muito feliz, Alan, de tu ter aceitado vir trabalhar no Esporte Clube Internacional, e tenho certeza que vai nos ajudar muito. É um atleta com características bastante importantes, com intensidade, atua por vários setores do meio campo, é um atleta que tem um vigor físico importante, vem já há pouco tempo que está conosco aqui, a gente tem visto já uma integração, uma disposição, e a gente espera utilizar ele o quanto antes aí, e tenho absoluta certeza que vai, dentro desse contexto, desse elenco já qualificado, nos ajudar muito. Então, seja bem-vindo, Alan. Tenho dito aqui que esse clube é gigantesco, já ganhou muitos títulos, e a tua vinda aqui, sem nenhuma dúvida, pode nos ajudar a buscar mais histórias importantes para o clube, e a história importante para o clube também é a história da tua carreira. Seja bem-vindo. Pessoal, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Como sempre, vou me tomar uns minutos para poder informar vocês e poder falar algumas coisas que vocês viram que eu estou falando pouco. Alguns falam que eu estou sumido, mas eu estou sempre no CT. Quem quiser me procurar, estou sempre no CT, bem cedinho até final de tarde. Nós estamos, né? O departamento de futebol sempre está presente, trabalhando. Tem se falado muitas coisas e a gente tem que aclarar algumas, e outras. E essa mensagem é para o torcedor, especificamente para o nosso torcedor. Sei que está chateado, sei que a gente vem de uma derrota que a gente não esperava, sempre respeitando o nosso adversário. O Fluminense no mata-mata, difícil, complicado. Mas tem notícias que a gente tem que esclarecer. Uma delas em relação a contratações e em relação à força e o poder financeiro que hoje tem o clube. Eu não sei se ficou muito claro para os nossos torcedores, não sei se ficou muito claro para vocês, jornalistas, veículos identificados, veículos não identificados, que a gente não tem o poder e a força financeira para fazer loucuras, para poder competir hoje dentro do mercado brasileiro com potências e equipes que hoje estão contratando um valor absurdo. Eu acho que eu lembro que a gente já falou isso, dito por mim, dito pelo nosso vice-presidente, dito pelo nosso presidente. Cada vez que a gente se pronuncia, a gente não tem essa força, e a gente procura outras armas, e procura outros caminhos, e procura utilizar outras ferramentas para poder convencer os atletas e jogadores de outras equipes a jogarem no Esporte Clube Internacional. Sim. O clube fez um esforço enorme dentro do que a gente pode, dentro da nossa condição, a condição do clube, para trazer jogadores que possam nos ajudar, que possam brigar pelo seu espaço
dentro das características que nós precisamos como clube, dentro das características que a comissão precisa, que o Roger precisa. Tudo isso é consensuado, tudo isso sempre buscado um equilíbrio permanente para poder contratar jogadores que são acompanhados pelo clube há muito tempo, mas que também o treinador tenha acompanhado ou não, mas tenha essa opinião positiva para poder concretizar a operação. Muito tem se falado da ausência do Fernando. Cara, não vou descobrir, a gente não vai descobrir nada falando do Fernando aqui. É craque. Craque é para poucos. A palavra craque é para poucos. Como tu busca uma reposição para um craque? Com dinheiro. E muito dinheiro. A gente não tem esse poder e essa força. Hoje a gente não tem. Sim? Nós temos que valorizar o esforço que está fazendo o clube. Nós temos que valorizar os jogadores que chegaram, que vão nos ajudar. Eu tenho plena certeza que vão nos ajudar. Não vim com nenhuma folha, nem com nenhum número, volto a repetir. Mas eu confio nos jogadores que a gente traz. A partir daí, se eles vão render ou não depende da gente. Sim? Existe um trabalho por trás da comissão, existe um trabalho de ambiente nosso, que fazemos com que eles se adaptem o mais rápido possível ao nosso clube, à nossa cidade. Sendo brasileiros é muito melhor, sendo estrangeiros como Alan, pode ser que não tenha período de adaptação, pode ser que sim, nós temos que estar preparados para isso. Pelo que a gente já viu dele, duvido que ele tenha muito tempo de adaptação. A gente já viu ele muito entrosado. A partir do primeiro contato, e ele vai contar depois, ele se preocupou muito pelo clube. Mas quero deixar claro que a gente fez um esforço grande para trazer jogadores dentro da nossa condição, do clube, e do que a comissão e o Roger precisa, sempre buscando um equilíbrio entre o clube e a comissão. Sim? A contratação da Alan vem trabalhada há muito tempo. E outro ponto que eu quero esclarecer, porque hoje chama-se a diretoria incompetente, chama-se o departamento de futebol incompetente, que demorou, que tinha um mata-mata pela frente e não conseguiram escrever o Alan para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nós tivemos várias pedras no caminho. Foi uma contratação que a gente queria muito. Nós estamos trazendo um cara que foi capitão do seu time, que é uma liderança, que era o líder da equipe, que teve muita resistência para liberar ele, que teve muita concorrência de times grandes, importantes da Argentina, e ele vai falar para vocês depois, muita concorrência até o último minuto, e a gente utilizou todas as armas, todas a nossa ferramenta para poder convencer ele, para mostrar o que significa o Esporte Clube Internacional para nós, o que significa e a força que tem o Internacional no mundo e dentro do Brasil. Ele já conhecia o clube, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Se a gente economicamente não consegue brigar com algumas potências, ou alguns clubes que hoje têm essa condição, nós temos que buscar outros caminhos. E esses caminhos demoram, esses caminhos são complicados, esses caminhos são difíceis de se decidir em 2, 3 dias. Se eu tenho o dinheiro, em 2, 3 dias, em uma semana, como muito, eu consigo trazer o jogador. Hoje o Internacional não dispõe dessa condição. Eu quero deixar bem claro isso aí, porque não é que o Internacional está mal, sim? E não é o único clube que hoje passa por uma condição financeira difícil. Sim? Tem muitos aqui no Brasil. E vocês sabem disso melhor que eu. Tem 2 ou 3 hoje que têm condições de comprar o jogador e dispor dele com 2, 3 dias. Os demais estamos na briga, para poder reforçar e para poder fazer
o nosso elenco muito melhor. Queria também falar que muito se falou do Fernando e tal, e eu lembrei agora, né? Mas eu preciso voltar. Há 3, 4 meses se falava que o meio campo do Inter era um asilo, não falavam? Dito por vocês. Dito por vocês, dito por veículos identificados, que a somatória de 3, 4 jogadores sumava mais de 100 anos, 120 anos. Bom, hoje se fala só do Fernando. Volto a repetir. Jogador craque, jogador acima da média. Infelizmente machucou. E a gente precisa buscar uma solução. Tá? Nós podemos ser criticados ou não pela solução que a gente se encontra, mas que a gente não vai fazer loucuras. A gente não vai colocar o clube em um risco que não precisa hoje. Preciso dizer também que eu já falei, mas frisar novamente que participei de muitos elencos e hoje para mim o elenco do Inter é um dos melhores dos últimos anos. E continuo mantendo isso. Em termos de qualidade, em termos de característica individual, característica coletiva, comissão técnica, experiência de jogadores, é um dos melhores dos últimos anos. E acreditamos muito neles. Por outro lado, reconhecer, e essa é uma mensagem para o torcedor, reconhecer de que admitimos que a expectativa que foi criada, a gente não está dando uma resposta à altura, que a gente está devendo, que a gente precisa encontrar soluções, tanto nós como departamento, junto com a comissão, o treinador, e encontraremos as soluções como se encontraram no ano passado, quando a gente fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, como quando começamos o ano, que começou muito bem, e depois tivemos várias lesões e vários jogadores machucados, mas também classificando nas duas competições, uma nacional e internacional, melhorando no Campeonato Brasileiro em termos de resultado, mas em termos de rendimento não condiz com o resultado, e é verdade, admitimos isso e buscaremos soluções. E para fechar, e deixar você com o Alan, que ele é o protagonista, né? Mas eu precisava, aproveito, né? E desculpa, tá? Desculpa-me que você já vai aprender que a gente precisa, algumas vezes precisa falar alguma coisa. Vou deixar com o Alan com vocês. Agora esqueci, agora me desconcentrei do que ia falar, que era importante. E isso, pessoal, entendo que muitas mensagens têm endereço para mim. Entendo perfeitamente. E podem continuar falando. Que eu vou trabalhar. E se eu errar, se a gente como departamento errar, porque a gente erra, tá? A gente erra. E assume o erro, não se esconde. Tentaremos melhorar e fazer o melhor para o clube. Não é o melhor para o D'Alessandro, não é o melhor para o Bissou, nem para o fulano. É o melhor para o clube. E essa mensagem que tem endereço, podem continuar mandando. A torcida que não se contamine. A torcida, sim, a gente reconhece o nosso rendimento, mas a torcida que não se contamine. Que fique junto com a gente. Que cobre no momento necessário, como cobrou outro dia, que ela tem o seu direito, mas que acompanhe, que o time precisa da torcida. Sei que eles estão fazendo a sua parte, mas que não abandonem, que a gente vai fazer tudo para melhorar, tá bom? Obrigado, deixo vocês com o protagonista.
Alan, bem-vindo. Gracias. Sou o J. Finger, canal do Inter aqui do clube. Gostaria que tu falasse um pouquinho na tua primeira entrevista. Tu falou que visitou o Museu do Internacional em 2017 com o Defensor e tal. Gostaria que tu contasse um pouquinho dos bastidores disso e dizer também que essa camisa 14 que tu tá usando, ela é muito simbólica no clube. Quando tu voltar ao museu, tu vai ver, depois o Léo te conta, o escurinho, que é um homem simbólico no Internacional, trajava a camisa 14. Estão dizendo isso, te desejo boa sorte aqui e que tu possa trazer alegrias para o torcedor colorado. Muito obrigado por la bienvenida. Falo muy poquito, así que pido paciencia. Bueno, en 2017 me tocó venir a Porto Alegre, conocer el museo del club y me contaron la historia de sus inicios de construcción y es algo que me quedó hasta el día de hoy. Me llamó mucho la atención cómo en conjunto el pueblo trabajó y ayudó a la construcción del estadio. Me pareció una acción muy familiar, muy increíble y en esas cosas me siento muy identificado. Olha, há pouco o D'Alessandro falou sobre a tua contratação, né? Os bastidores e as propostas que você recebeu para ficar, inclusive, na Argentina. O que você pode falar sobre esses bastidores, sobre essa negociação com o Internacional? Jason Lisboa, Rádio Gaúcha. Sí, en lo que dijo Andrés, tiene razón, se demoró por el hecho de que habían otros equipos metidos en la negociación y tenía propuesta de, por ejemplo, Boca Juniors, que hasta último momento estuvo llamándome. Eran buenas propuestas, pero hace un tiempo venía hablando con Andrés y le había dicho que le daba mi palabra de que iba a hacer todo lo posible para poder llegar a Internacional, que sentía mucha identificación con lo que es el club y bueno, le pedí que por favor peleáramos juntos para poder llegar acá. Y lo hicimos. Ellos pelearon desde su lado y yo desde el mío. Boa tarde, Alan. Thalia de Castro, Rádio Guaíba, aqui. Te perguntar sobre bastidor também, mas o teu primeiro contato com o Roger, se já deu para conversar com ele sobre a forma que você vai ser utilizado, como tu te sente melhor jogando também, se já teve esse primeiro contato e essa conversa com o treinador? Sí, tuve una charla con Roger, muy buena, positiva. Charlamos sobre fútbol, sobre la vida, sobre familia, que considero que es muy importante, lo emocional también. Pero sí charlamos sobre la posición de mi juego, que me siento mucho más cómodo en el medio campo, jugando de 8, de 10, en cualquier posición de volante, que si en algún momento el equipo me precisaba en otra posición, que estaba a disposición para ayudar a mis compañeros y al equipo de donde me necesiten. Alan, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre, Leonardo Mal, Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. O D'Alessandro citou o teu perfil de liderança, tu era o capitão do Argentino Júnior, então eu te pergunto, como o teu perfil pode contribuir, como tu pretende contribuir para melhorar o anímico do elenco depois de uma derrota pesada como a da última quarta-feira? Primero, respetando los líderes que tiene hoy Internacional, que mencionarlos, son grandes líderes, muy buenos, me dieron muy buena bienvenida para que me sienta cómodo, pero bueno, no hay periodo de adaptación, es muy rápido, tengo que tratar de ser uno más, como si hace mucho tiempo estuviera acá, y primero conocerlos y luego dar el 100% de mí para que me puedan querer, para que los pueda ayudar, para que pueda hablar cosas individuales con cada uno. Siempre estoy a predisposición de mis compañeros, considero que es importante charlar detallecitos de cómo se siente uno, para dentro de la cancha comprenderlos y llevarme mejor. Yo creo que en el fútbol las derrotas a veces son inevitables, pasan, depende de cómo lo toma el equipo para crecer, para fortalecer.
Y yo creo que vamos a ir por ese camino, aprender de la derrota con autocrítica, mejorar pequeños detalles y después con alegría, con actitud, motivando, levantando la energía, porque se juega muy rápido y no hay tiempo para lamentarse. Hay que levantarse y seguir día a día. Alan, aqui, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, Daniel Félix, Rádio Grenal. Você já é um jogador experiente, né, era capitão, inclusive, na Argentina, tem características, até respondeu ali para a colega, né, pode fazer várias funções no meio de campo, e o Inter está sem aquele jogador que o próprio D'Alessandro tratou como craque, o Fernando. Não sei se exatamente você vai substituir o Fernando, mas como é que você vê essa responsabilidade? Chegar e de repente ocupar uma vaga que até então era de um cara considerado craque aqui no Internacional, e qual a tua principal característica quando o teu time não tem a posse de bola? Como dijo D'Alessandro es un cracky, así que dejó la vara muy alta para que yo lo pueda sustituir. Considero que cada uno tiene sus herramientas para defenderse dentro del campo, sus características, y yo creo que sin pelota me defiendo bien. Voy a tratar de contagiar a mis compañeros, transmitirle mucha confianza, de que arriesguen, de que vayan al ataque, que no pasa nada si pierden la pelota, que voy a estar ahí respaldándolo para recuperar y que no haya peligro, y que vuelvan a intentar, que vuelvan a arriesgar, porque de eso se trata, de insistir, intentar 1, 2, 3 veces, hasta que la pelota entre y luego festejemos todos juntos. Alan, tudo bem? Aqui no meio aqui, bem-vindo a Porto Alegre. Você já falou da concorrência, né, do Boca, da história do Inter, mas história por história, né, o Boca também tem uma história riquíssima dentro do futebol sul-americano, enfim. Foi uma parte da história do Inter te convenceu a vir para cá, mas você deve ter ouvido alguma coisa que te encheu os olhos. O que você viu, o que você escutou da diretoria ou das pessoas que você conversou que disse, não, é para cá que eu vou. Claro, tem a parte financeira envolvida, a gente sabe, mas o que você ouviu, o que você viu no Inter que fez você tomar essa decisão de vir para Porto Alegre? Y primero, yo hago mucho hincapié en mis valores como persona, y valoré mucho que Inter se interesó hace mucho tiempo en mí, insistió, entonces eso fue también una gran parte de tomar la decisión, de ver cómo la dirigencia insistía por mí, y eso me gusta, porque se nota que creen en lo que uno le puede dar al club. Luego sí, hablé con Rochet para que me introduzca más o menos lo que es el club, me habló maravillas del club. Luego también vi que habían pasado jugadores como Rubén Paz, Sorondo, Diego Forlán, que los tengo muy buen visto, y me llamó mucho la atención eso también. Alan, aqui atrás. Boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Nani, da Rádio Inferno. Você jogou no futebol uruguaio, futebol argentino. O que você acha que pode mudar? Qual adaptação você acha que tem que ter para jogar no futebol brasileiro? Como está a expectativa para uma disputa de campeonato brasileiro, que é considerado uma liga muito forte, uma disputa de Libertadores? Como você vê isso? Obrigada. Primero, como mencioné anteriormente, creo que no hay mucho tiempo para la adaptación. Simplemente dejar un poco el nerviosismo de lado, la vergüenza, sino tratar de ser uno más en el equipo. Ya tuve la experiencia de pasar de un club a otro, entonces eso me ayuda para este momento. Y creo que partido a partido estar enfocado en el camino que está recorriendo el equipo, eso me va a llevar a adaptarme más rápido. Alan, Thiago Stormovski, canal do Baldasso. Você falou a respeito dessas propostas, a respeito dessa possibilidade de jogar em outros grandes clubes e acabou fechando com o Inter. E acredito eu que talvez seja na verdade, o maior clube da sua carreira. Você passa pelo Argentino Júnior, que é um clube modesto da Argentina, mas é um clube que revelou Riquelme, revelou Maradona. Então, é outro tipo de pressão. Você vai encontrar uma pressão maior aqui. Como você se vê preparado para essa pressão
um jogo de Libertadores contra o Flamengo, por exemplo, que já se avizinha. Então, é o maior momento da sua carreira e como que você está preparado para essa pressão que vai ser inédita na sua carreira? Estoy preparado como cada desafío que me ha tocado vivir, que me ha tocado enfrentar en mi vida, tanto dentro como fuera de la cancha. Esto no se trata de un día para otro, sino de día a día, ir preparando, ir haciéndose fuerte mentalmente, físicamente, sentimentalmente, para poder lidiar con esta situación. Y yo creo que no es presión negativa, sino que lo tomo positivo. Me gusta sentir la exigencia de la torcida. Lo viví el otro día desde afuera, muy importante. Entonces creo que estoy bien preparado. Alan, Adriano Garcia da Rádio Galera, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou tentar falar devagar, despacito, que eu não falo espanhol, mas então nosso amigo Léo ali ele dá uma ajuda para nós. A minha pergunta é em relação à questão dessa responsabilidade, porque provavelmente o Internacional, com essa camisa pesada que você está usando, ela tem um certo valor para o torcedor. O D'Alessandro deve ter conversado sobre isso. Ele é ainda, mesmo não estando em campo, ele é ainda a figura mais viva para o torcedor. E a minha pergunta é, essa responsabilidade que precisa o Internacional ter um protagonista, você está pronto para isso? Como é que você está vendo isso? Entiendo y soy consciente de lo que significa jugar en el equipo más grande del sur. Trato de tomarme esta responsabilidad lo más natural posible, que no me juegue en contra, pero soy consciente totalmente del equipo que vine, un equipo muy grande que tiene mucha historia. También conversé mucho con D'Alessandro sobre esto, me ha contado muchas historias del club, sé lo que él significa para el club, pero muy tranquilo, muy tranquilo. Lo importante es competir, estar a la altura, poner el escudo de Inter por delante de todo, y yo creo que, como lo dijo Andrés también, juntos es la única manera de lograr cosas grandes, y hay que estar juntos, de verdad. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo ao Internacional. O Inter, na sua história, já teve Figueroa, Guinazu, o próprio D'Alessandro, e a gente percebe pela tua postura durante toda essa entrevista coletiva algo que, uma identidade muito próxima com o que o torcedor colorado busca em um jogador. Aí eu queria saber de ti, assim, se tu, não sei se tu sabes, mas na Guarda Popular, por exemplo, existe uma bandeira do Uruguai nas cores em vermelho e branco. Então existe muito essa identificação do torcedor com a cultura uruguaia, até pela proximidade aqui. Queria saber de ti, o que te acompanhou sobre isso, e isso de fato te aproxima. Tu deve ter acompanhado agora o jogo contra o Fluminense, a torcida pulsando o tempo todo. Então queria saber de ti sobre essa identificação e essa tua identidade também com o Inter no geral e com esse momento assim do mais charrua, né, do uruguaio mesmo. Eso para mí es algo muy positivo, tanto para mí como mi familia, que haya muchas cosas parecidas a la hora del día a día, de la adaptación fuera del campo. Creo que lo único diferente por ahí, más notorio, es el tema de entender el portugués, pero luego muy tranquilo. Eso es algo que lo vengo llevando bien, me viene ayudando. Sí, lo más importante de todo, que venden yerba acá para tomar mate, así que ok. Y también hay parrillada uruguaya, así que no hay problema con eso. Muito obrigado.